Bom dia a todos. Quero agradecer a Deus por mais uma sessão legislativa que a hora se inicia. Cumprimento e agradeço ainda aos servidores da casa, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook, e às pessoas que se fazem presentes no plenário, e aos meus pares, muito obrigado pelas presenças. Consulto ao senhor vice-presidente vereador Vanto da Saúde, PL, acerca de existência de quórum. Senhor presidente, vereador Renato, vereador Nilton, vereador Rodrigo, vereador Vanto, vereador Rosemar, vereadora Camila Borges, vereadora Fernanda, quórum suficiente, presidente. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, informou o senhor segundo secretário da mesa, vereador Rosemar José da Silva, União Brasil, que os vereadores assinaram um livro de presença. Dessa forma, havendo número regimental, declaro aberta sobre a proteção de Deus a 38ª sessão ordinária do segundo período de sessões legislativas do 4º ano da 16ª legislatura do ano 2024. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Convido ao senhor vereador Vando Alves Farinha, PL, para que faça a leitura de um trecho bíblico. Versículo de hoje, quinta-feira, 24 de outubro de 2024. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué, capítulo 1, versículo 9. Palavra do Senhor. Declaro iniciado o expediente. Convido ao senhor primeiro secretário da mesa, vereador Rodrigo Gomes de Belém, PRD, para fazer a leitura da 37ª sessão ordinária do segundo período de sessões legislativas do 4º ano da 16ª legislatura do ano de 2024. Ato da 37ª sessão ordinária do 4º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Às 9h11, no dia 23 de outubro de 2024, no plenário Clarindo Borges de Araújo, teve início a 37ª sessão ordinária do 4º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, presidida pelo senhor vereador Gilvanei Pereira da Silva, PRD. Para dar início ao trabalho legislativo dessa data, o senhor vereador presidente desejou seu bom dia a todos, momento em que agradeceu a Deus por mais uma sessão legislativa que ora se inicia. O senhor presidente Ivanei da Cerâmica PRD cumprimentou e agradeceu ao servidor dessa Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook, ao público presente em plenário e a seus pares. Após consultar o senhor vice-presidente vereador Vando Alves Farinha, PL, acerca da existência de quórum nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, o senhor vereador presidente informou que o senhor segundo secretário da mesa, vereador Rosemar José da Silva, União Brasil, certificou que os vereadores assinaram livro de presença e, dessa forma, havendo o número regimental, declarou aberta sob proteção de Deus a 37ª sessão ordinária do 4º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Em momento devocional, o senhor vereador presidente convidou a todos os presentes para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso. Solicitando ao término o senhor segundo secretário da mesa, vereador Enê Trajano, União Brasil, para a leitura de um trecho bíblico.
Para prosseguimento do labor legislativo, o senhor vereador presidente, nos termos do artigo 78 do Regimento Interno, declarou iniciado o expediente, solicitando na sequência ao senhor primeiro secretário da mesa, vereador Rodrigo Gomes de Belém, PRD, a leitura da ata da 36ª sessão ordinária do 4º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, a qual, após corrigido o erro de digitação em seu teor, foi localizado por ocasião de sua leitura, foi declarada aprovada, de acordo com o que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do Regimento Interno, sendo assinado pelos vereadores presentes ao lado. Nesse instante, o senhor vice-presidente, vereador Vando Alves Farinha, PL, justificou a ausência também do vereador Renato da Autoescola, PL, motivado em cumprimento de agenda de compromisso na cidade de Goiânia, Goiás, nesse mesmo dia, bem como justificou a ausência também da vereadora Camila Borges Novo, que cumpre compromissos em Anápolis, Goiás, nesse mesmo horário, e da forma justificou a ausência também da vereadora Solange da Planalvilha Podemos, que encontra-se em viagem. De acordo com as previsões contidas no artigo 79 do Regimento Interno, o senhor presidente Maria da Cerâmica PRD convidou o senhor segundo secretário da mesa, vereador Nenê Trajano, União Brasil, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta, que seguem anexo a essa ata. Encerrada a leitura das matérias constantes na pauta desse 23º dia do mês de outubro de 2024, o senhor vereador presidente, atendendo ao que prevê o artigo 78, combinado com o parágrafo 1º do inciso 3º do artigo 80 do Regimento Interno, concedeu uso da palavra aos vereadores para tratarem de assuntos em tema livre pelo prazo de até 10 minutos. Oportunidade que se apresentava-se para discursar a vereadora Camila, vereadora Fernanda Doutor Itamar, PRD, aparteada pela vereadora Neuza Jacinto Diniz, União Brasil, o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Rodrigo Gomes de Belém, PRD, a vereadora Neuza Jacinto Diniz, União Brasil, e finalizando os pronunciamentos, o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Rodrigo Gomes de Belém, PRD, que justificou a ausência do vereador Genaí da Borracharia Cidadania, o qual não pode comparecer ao ato. E não havendo mais um orador inscrito, o senhor vereador presidente declarou encerrado o expediente, verificando a permanência do quórum regimental, passou a ordem do dia, concedendo o uso da palavra ao senhor primeiro secretário da mesa, Rodrigo Gomes de Belém, PRD, para proceder com a leitura do projeto de lei 021/2024, de autoria do ilustre prefeito municipal, José Aparecido Aldiniz, datado de 15 de outubro de 2024, que altera a Lei Municipal 035 de 1962 e das outras providências. Encerrada a leitura, o senhor vereador presidente da Liga Cerâmica PRD encaminhou o projeto de lei 021/2024 à assessoria jurídica, Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento para emissão de suas opiniões técnicas em prazo regimental. Às 9h41, o senhor presidente vereador Giovanni Pereira da Silva, PRD, após agradecer e desejar seu bom dia a todos, encerrou a presente sessão, convocando a realização da sessão ordinária para amanhã, quinta-feira, dia 24 de outubro de 2024, no horário regimental. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico, sobre a supervisão e por delegação do primeiro secretário da mesa, vereador Rodrigo Gomes de Belém, PRD, lavrei essa ata contendo 3 laudas digitadas que lida e achada conforme será assinada pelos presentes. Concluída a leitura da presente ata, senhor presidente. Algum vereador deseja retificar ou impugnar a ata? Não havendo nenhuma impugnação ou retificação a fazer, declaro a ata aprovada. Convido ao senhor segundo secretário da mesa, vereador Nenê Trajano, União Brasil, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta. Matérias da ordem do dia. Leitura dos pareceres jurídicos das comissões e primeira votação do projeto de lei número 15/2024, de autoria do vereador Renato Farias Ribeiro, PL,
que dispõe sobre a autorização e instalação de bloqueadores de ar após o hidrômetro das residências, indústria e comércio no município de Abadiânia, sob a responsabilidade do usuário do sistema de abastecimento de água e das outras providências. Essa é a matéria da ordem do dia, senhor presidente. Concedo a palavra aos vereadores para tratarem do tema livre pelo prazo de até 10 minutos. Não havendo mais nenhum orador inscrito, declaro encerrado o expediente. Verificada a permanência do quórum regimental, passa-se a ordem. Verificada a permanência do quórum regimental, iniciarei os trabalhos legislativos deste dia, convidando o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Rodrigo Gomes de Belém, PRD, para proceder com a leitura do parecer jurídico e dos relatórios das comissões permanentes da Casa, todos em relação ao projeto de lei número 015/2024, de autoria do ilustre vereador Renato Farias Ribeiro, PRD, B, datado de 8 de julho de 2024, que dispõe sobre a autorização de instalação de bloqueadores de ar após o hidrômetro das residências, indústrias e comércio do município de Abadiânia, sob responsabilidade dos usuários do sistema de abastecimento de água e das outras providências. Projeto de Lei 015, de 8 de julho de 2024, dispõe sobre a autorização de instalação de bloqueadores de ar após o hidrômetro das residências, indústrias e comércio do município de Abadiânia, sobre a responsabilidade dos usuários do sistema de abastecimento de água e das outras providências. Autoria: vereador Renato Farias Ribeiro, PL. O prefeito do município de Abadiânia, estado de Goiás, uso de suas atribuições legais em conformidade com a lei orgânica municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e o sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica facultada a instalação de equipamento bloqueador de ar na tubulação posterior ao hidrômetro das residências, indústrias e comércios que compreendem o município. Artigo 2º. Fica assegurado aos usuários o direito de instalação do dispositivo bloqueador de ar sem intervenção da concessionária responsável pelo abastecimento e distribuição de água no município. Inciso 1º. A válvula bloqueadora do ar deverá ser instalada na tubulação de forma apropriada logo após os hidrômetros e os tubetes lacrados colocados no cavalete, de modo a evitar a introdução de ar no sistema de encanamento. Inciso 2º. A concessionária responsável pelo abastecimento e distribuição de água no município fica impedida de retirar ou obstruir a instalação do bloqueador, já que o bloqueador é instalado após a colocação do hidrômetro. Inciso 3º. O aparelho deverá ser comprado e instalado pelo próprio usuário, sendo proibida a cobrança do produto e serviço pela concessionária, como também pelo município por meio de taxa de água e esgoto do município, ao passo que as despesas decorrentes da aquisição de equipamento e sua instalação correrão por conta do consumidor e usuário do sistema. Inciso 4º. A aquisição do produto, bem como a instalação do equipamento nas residências, indústrias e comércios do município, poderá a qualquer momento ser instalada após a lei entrar em vigor. Inciso 5º. A empresa responsável pelo abastecimento de água fica dispensada a dar suporte técnico na instalação de aparelho bloqueador de ar nos hidrômetros. Artigo 3º. Nos casos onde está provados a não existência de ar na rede, a colocação do bloqueador fica dispensável, haja vista tratar-se de medida conservadora de prevenção. Parágrafo único. A medida conservadora de prevenção pode vir a ocorrer devido à falta de água e estiagem e é responsável por ocasionar um vácuo na rede, onde torna-se necessário eliminar o ar que chega até os hidrômetros. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação
Gabinete do vereador Renato Farias Ribeiro, PL, aos 8 dias do mês de julho de 2024, vereador Renato Farias Ribeiro, PL, vereador eleito pela 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Mensagem justificativa. Senhoras e senhores vereadores da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, o presente projeto de lei pretende autorizar a instalação de bloqueadores de ar após os hidrômetros das residências, indústrias e comércios do município de Abadiânia, sobre a responsabilidade dos usuários do sistema de abastecimento. É indiscutível a caracterização de relação de consumo entre as partes, apresentando-se o serviço autônomo de água e esgoto SAI como fornecedora de serviços e, portanto, fornecedora nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, e em nossos munícipes como consumidores, de acordo com o conceito previsto no artigo 2º do mesmo diploma legal. Excelências, existem 2 tipos de equipamentos comumente instalados em casas, em prédios, em comércios e indústrias por todo o Brasil: a válvula eliminadora de ar e o bloqueador de ar. Ambos visam a eliminação de ar na tubulação de água que chega ao local, pretendendo contribuir para a redução da conta de água. O eliminador de ar é um aparelho instalado antes do hidrômetro e que possui um furo por onde o ar é expelido, o que faz com que a água passe pelo hidrômetro girando o medidor. O ar passa pelo fundo de saída e não contribui para o movimento do medidor. Com isso, o hidrômetro marca o consumo real de água, desconsiderando o consumo de ar existente na tubulação. Já o bloqueador de ar é instalado após o hidrômetro e não haveria alteração nas características do hidrômetro e do trecho retilíneo. Sua função é bloquear a passagem de ar e seu respectivo registro, e seu funcionamento ocorre pela leitura do diferencial de pressão entre a água e o ar. Nem é preciso dizer, excelências, que a ideia é fornecer aos nossos conterrâneos autorização para que suas expensas ou de seu próprio bolso possam instalar o bloqueador de ar após o hidrômetro de suas residências, de suas indústrias e de seus comércios, cabendo a cada um avaliar a conveniência e a oportunidade de o fazê-lo. Em última análise, ainda que pairem dúvidas sobre a eficácia técnica do equipamento instalado após o aparelho medidor de consumo, cujo o intuito é a leitura única da água potável pela retirada de ar atmosférico da tubulação, é direito meu, seu e de cada um de nós escolhermos se queremos ou não instalar o dispositivo. O que se busca por essa proposta, que tem paradigmas em diversas outras cidades goianas, razão pela qual convido vossas excelências, meus iguais, a apoiarem e aprovarem a pretensão. Atenciosamente, Gabinete do vereador Renato Farias Ribeiro, PL, 8 de julho de 2024. Vereador Renato Farias Ribeiro, PL, vereador eleito pela 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Abadiânia, Goiás, 21 do mês de outubro de 2024. Excelentíssimo senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores. A assessoria jurídica da Câmara Municipal de Abadiânia, exercida por esse advogado que ao final assina, apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município, sobre o projeto de lei 015/2024, de autoria do ilustre vereador Renato Farias Ribeiro, PL, datado de 8 de junho de 2024, que dispõe sobre a autorização de instalação de bloqueadores de ar após o hidrômetro de residências, indústrias e comércios do município de Abadiânia, sobre a responsabilidade de usuários do sistema de abastecimento de água e das outras providências. Levantando-se para tanto algumas considerações. Considerado que o ilustre vereador Renato da Autoescola PL apresentou nos cancelos legislativos o projeto de lei 015/2024, solicitando a aquiescência legislativa para que, segundo o artigo 1º da propositura, fica facultada a instalação de equipamento bloqueador de ar na tubulação posterior ao hidrômetro
das residências, indústrias e comércio que compreenderem o município. O artigo 2º da iniciativa ainda notou que fica assegurado aos usuários o direito de instalação do dispositivo bloqueador de ar sem intervenção da concessionária responsável pelo abastecimento e distribuição de água no município. Permita-me, excelências, o projeto de lei é a personificação da vontade da população manifestada por meio de atuação do vereador. E a ideia inicial da incorporação ao meio jurídico de um assunto ainda não regulamentado, com efeito a sociedade vai sentindo que certas necessidades ainda não foram satisfeitas, como a do vereador é o representante dessa população no município, cabe a ele, enquanto agente político, legislador, apresentar uma propositura que, se for aprovada, vai se revertir em juridicidade e entrar no mundo jurídico para normatizar aquela satisfação de necessidade. De fato, sendo vereador em linguagem popular, a cabeça de parcela do povo, por conta da sua vontade eleito democraticamente, percebendo que o certo assunto ou necessidade precisa ser normatizado, deverá fazer consultas, reuniões, audiências públicas, colhendo informações, ideias de todos e discutindo com todos, e não só aqueles que o elegeram por ele, eleito e à vontade de todos. Tecnicamente falando, nobres edis, quando competência reservada à matéria em apreço, tem-se o propósito do projeto de lei ordinário encontra amparo na Constituição Federal, na medida em que essa Carta Maior, em seu artigo 30, inciso 1º, confere aos municípios a competência para legislar sobre o interesse local, incluindo-se em tal matéria facultar a instalação de equipamento de bloqueador de ar na tubulação posterior ao hidrômetro das residências, indústrias e comércio que compreenderem o município, assegurando aos usuários tal possibilidade na medida que, invisivelmente, trata-se de interesse do município de Abadiânia, Goiás. De mais a mais, excelências, outros municípios brasileiros igualmente editaram matérias legislativas semelhantes. Para exemplificar, faço ajuntar a este parecer jurídico as leis municipais de Anápolis, Goiás, 2020, de São Joaquim da Barra, São Paulo, 2020, versando sobre o mesmo assunto. Nessa diapasão, senhores vereadores, no que diz respeito à iniciativa, observe-se, porém, que a matéria sobre consulta não se encontra no rol de matérias reservadas ao chefe do Poder Executivo. Nesse sentido, decidiu ao excelso Supremo Tribunal Federal, na RE 87.89.11, fixando-se a tese de repercussão geral. Tema 917, competência pela iniciativa da lei municipal que prevê a obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança em escolas públicas municipais e cercanias. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesa para a administração, não trata de sua estrutura ou da sua atribuição, de seus órgãos, nem de regime jurídico de servidores públicos. Aliás, há tempos o excelso Supremo Tribunal Federal vem entendendo que, pela interpretação restrita em matéria de reserva de iniciativa, conforme se demonstra na ADI-MC 724/RS, a iniciativa reservada por constituir matéria de direito estrito não se presume nem comporta interpretação criativa, na medida em que, por implicar limitação ao poder de instalação do processo legislativo, deve necessariamente derivar de forma constitucional explícita e inequívoca. Sobre esse aspecto, dada a liberdade municipal para tratar de assuntos relacionados a interesse local, não se vislumbra que o tema objeto de consulta se encontre dentro das matérias de competência de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Anota-se ainda que, a princípio, o tema consultado não cria ônus ao poder público municipal, nem à sua autarquia de abastecimento de água e coleta de esgoto, na medida em que as despesas decorrentes da aquisição de equipamento e sua instalação correrão por conta do consumidor e usuário do sistema. Finalmente, tem-se que, de forma como apresentada, a proposta não estabelece atribuições ao Poder Executivo e não cria ou aumenta a despesa, estando assim em conformidade com a Lei Orgânica Municipal e apta a tramitar pela Casa Legislativa. Assim, salvo o melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei 014/2024, de autoria do
de autoria do vereador Renato Farias Ribeiro, PL, datado de 8 de junho de 2024, que dispõe sobre a autorização de instalação de bloqueador de ar após o hidrômetro de residências, indústrias e comércio do município de Abadiânia, sobre a responsabilidade do usuário do sistema de abastecimento de água e das outras providências, motivo pelo qual pode ter seu regular prosseguimento, devendo o mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da linha C do Regimento Interno da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. E por maioria simples, aplicando-se subsidiariamente no artigo 47, caput da Magna Carta 15 da Lei Orgânica Municipal e 43 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Abadiânia, pelos nobres vereadores dessa Casa. Este é o nosso parecer sob censura, Marcelo Ferreira da Silva. Comissão de Constituição e Justiça, parecer da Comissão ao Projeto Legislativo 015/2024. Do relatório, vereador Ilvanei Pereira da Silva, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, solicitou a essa comissão a elaboração de parecer para análise do projeto legislativo 015/2024, de 8 de julho de 2024. Antes de exarar o parecer, cumpre registrar que o papel fundamental dessa comissão é o de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade da proposição em relação aos aspectos formais e materiais com a Constituição Federal, Constituição Estadual e com a Lei Orgânica Municipal. Dessa forma, a análise fica descrita tão somente ao olhar técnico e imparcial da comissão, no que se refere à admissibilidade, não cabendo nessa fase do processo legislativo a emissão de juízo de valor quanto ao mérito do projeto. O mérito deverá ser analisado pelo egrégio plenário dessa Casa. O projeto em estudo é de autoria da mesa diretora O projeto de lei em estudo é de autoria do vereador Renato Farias Ribeiro, PL, que dispõe sobre a autorização de instalação de bloqueador de ar após os hidrômetros a residências, indústrias e comércio do município de Abadiânia, sobre a responsabilidade dos usuários do sistema de abastecimento de água e das outras providências. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade do projeto. Até o presente não foram apresentadas emendas ao relatório. Da análise, verifica-se de plano que não há vício de iniciativa em matéria de competência do Poder Legislativo local, por consequência, requisitos formais de constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbra o óbice de natureza legal ou constitucional. Em nosso ordenamento jurídico, não é vedado ao município legislar sobre o tema. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica e correta e atende a contentos dos preceitos da Lei Federal 095 de 1998. Assim foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais de constitucionalidade, portanto, a admissibilidade do projeto em medida que se impõe, do voto do relator. Ante ao exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material da proposição com as Constituições Federal, Estadual e com a Lei Orgânica Municipal, voto pela admissibilidade do projeto. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, aos 22 dias do mês de outubro de 2024. Vereador Rosemar José da Silva, relator da CCJ, votam com o relator vereador Nilton Nunes de Moraes, presidente da CCJ, vereadora Neuza Jacinto Diniz, membro da CCJ. Relatório da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer ao projeto de lei legislativo 015/2024, de 8 de junho de 2024. Relatório. Deu o exame dessa comissão o projeto de lei legislativo 015/2024, de autoria do vereador Renato Farias Ribeiro, PL, que dispõe sobre a autorização de instalação de bloqueador de ar após o hidrômetro das residências, indústrias e comércio do município de Abadiânia, sobre a responsabilidade dos usuários do sistema de abastecimento de água e das outras providências. Ao projeto não foram apresentadas emendas, é o relatório. Do voto da relatora, antes de ser remetido a essa comissão, o projeto em análise foi enviado à assessoria jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto. Assim,
Não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação ao plano plurianual. Portanto, o acolhimento do projeto é medida que se impõe. É como voto. Da decisão da comissão, ante ao exposto, somos pelo acolhimento do projeto nos termos do voto da relatora. Câmara Municipal de Abadiânia, 22 de outubro de 2024. Fernanda Boeira da Silva Vieira, relatora. Votam com a relatora Rodrigo Gomes de Belém, presidente. Camila Cristiana Borges, membro. Concluída a leitura dos pareceres jurídicos e das comissões permanentes da Casa pertinente ao projeto de lei 015/2024, senhor presidente. Com a palavra, o autor do projeto de lei número 015/2024 para a defesa de sua proposta. Bom dia a todos, nobres edis, cumprimento também os servidores dessa casa. Bom, esse projeto, eu acho que todos os colegas leram, acompanhou um pouco aí o conteúdo. Todos nós sabemos que hoje existe um problema crônico nas redes de água. Quando, ao desligar as bombas, ou muitas vezes também quando falta água, acontece do ar que corre na tubulação, ele ser computado. Aquele ar que corre dentro dos canos, ele passa pelo hidrômetro e é feita a medição, como se fosse água. Então, devido a esse problema, existem vários municípios do estado de Goiás que os municípios já adotou essa válvula que inibe a passagem de ar para computar, para medir como se fosse a água. Anápolis mesmo. Já existe essa lei em vigor, a lei 4077/2020. Esse projeto já entrou em vigor em Anápolis desde 2020 e está dando certo. Então, assim, eu achei interessante demais esse projeto, quis trazer para a nossa cidade para ajudar de uma forma a nossa população, porque com certeza aqui também ocorre essa medição de ar como se fosse água, né? Então, esse projeto, caso seja aprovado pelos nobres edis, ele autoriza ao consumidor instalar o bloqueador de ar na rede de água. O município não tem nenhum gasto com isso, simplesmente autoriza o próprio consumidor das suas residências e também das empresas a instalar essa válvula, que essa válvula você encontra ela no material de construção. Provavelmente ela custa por volta de R$ 2, R$ 3 de custo, né, para a pessoa que tiver interesse. Então, se os nobres edis tiverem interesse em acompanhar o projeto, eu agradeço. Obrigado pela oportunidade, presidente. Inauguro a discussão do projeto de lei número 015/2024. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Vereadora Camila. Bom, primeiramente, bom dia, nobres edis, servidores desta casa, também os ouvintes que nos ouvem através da Rádio Capivari e nos acompanham através das redes sociais. Estava fazendo um estudo sobre o projeto de lei do vereador Renato e consultei também o pessoal do SAAI e disseram, vereador, que não tem nenhuma restrição, não tem nada que veda o consumidor a fazer instalação pós-hidrômetro. Então, isso já configura que está autorizado, né? Eu até adianto, sou favorável. Mas, olha, eu acho que a gente mais pode criar conflitos do que sanar problemas em relação a essa instalação. Até porque, pelo estudo que eu fiz, as testemunhas também que eu escutei, que tem, né, esse bloqueador, eles disseram que não viu diferença no valor da conta e também que houve um prejuízo em relação à pressão da água. Então, assim, eu acho que junto
do projeto, deveria acontecer também um trabalho de divulgação, de conscientização, informando as pessoas, né, que têm interesse em fazer essa instalação, que há possibilidade de acontecer isso. Porque as pessoas, às vezes, elas vai ter um efeito mais psicológico do que real. Então, mas como já está autorizado, isso não tem vedação, eu não vou me opor ao projeto, mas eu acho que tem que haver junto do projeto essa questão, porque às vezes as pessoas entendem que vai todo mundo instalar, porque é um valor em conta, né, um valor barato, vai instalar e achar que a conta vai ser reduzida. Até porque a gente tem também, embora seja uma taxa mínima, uma das menores que tem. Então a gente tem que ter cuidado um pouco com isso, das pessoas acharem, vender algo que vai mexer, eles vão achar que vai mexer no valor. Não é bem assim. Inclusive a Saneago, ela aponta estudos que não existe essa questão de computar o ar. Mas eu estou falando baseado no estudo que eu fiz e, bom, é isso. É só deixar um registro dessa observação diante do estudo e diante das testemunhas ouvidas que tem. Então, acho que é mais um efeito emocional, psicológico do que realmente real. Presidente, obrigada pela concessão da palavra. Mais algum vereador? Não havendo mais quem queira discutir a matéria, declaro encerrada a discussão. Em votação. Fernanda, do Dr. Itamar. A favor. Camila Borges. Favorável. Vereador Nilton. Favorável. Renato da Autoescola. Favorável. Rodrigo Belém. Favorável, senhor presidente. Neném Trajano. Favorável. Ivando da Saúde. Favorável. Aprovado. A matéria será incluída na pauta da próxima sessão para a segunda votação. Não havendo mais matérias em pauta, declaro encerrada a presente sessão, convocando a realização de sessão extraordinária para terça-feira, dia 29 de outubro de 2024, no horário regimental. Ordinário. Verdade.